Olá, hoje vamos responder a uma pergunta que é realizada com frequência. Como reconhecer uma instrução SQL com baixo desempenho? Uma instrução SQL tem baixo desempenho quando ela utiliza mais recurso do que o necessário. Analisando o seu plano de execução, podemos identificar alguns elementos que caracterizam o mau desempenho de uma instrução SQL. Hoje vamos identificar quais são essas características de instrução SQL com baixo desempenho. Neste canal, publico vídeos de curta duração sobre SQL Tani. Caso você queira ter acesso a conteúdos mais abrangentes, consulte a descrição deste vídeo. Lá, você encontrará os links para o blog DB Time Wizard e os cursos online publicados na plataforma da Udemy. Uma instrução SQL tem baixo desempenho quando ela utiliza mais recurso do que o necessário. A medida que utilizamos para medir o consumo de recurso de uma instrução SQL chama-se DBTime. O DBTime é igual ao tempo de espera mais o tempo de execução. O tempo de espera é dado pelos eventos de wait events. E o tempo de execução é medido pelo CPU time. Então nós temos aqui o DB time é composto pelo DB wait time mais DB CPU time. Vamos ver agora as características de uma instrução SQL com baixo desempenho. A primeira das características é o excesso de parse. Nesse caso nós temos aqui aplicações que não usam bind variable. Quando as aplicações não usam bind variable, as instruções SQL com variáveis vão realizar hard parse todas as vezes que forem processados pelo banco de dados. Isso ocorre porque o banco de dados vai criar um hash de SQLid para cada instrução SQL, pois ele considera que cada uma delas é diferente devido aos valores das variáveis que são diferentes em cada execução. Outra característica de uma instrução SQL com baixo desempenho é o excesso de I/O. O excesso de I/O ocorre quando o banco de dados tem que acessar mais registros do que seria necessário para retornar as linhas que a instrução SQL deseja. Você pode reduzir o excesso de I/O utilizando alguns recursos do banco, como criando índices mais adequados, atualizando estatísticas ou criando estatísticas adicionais, particionando tabelas, criando materialized view ou melhorando o design de dados. A próxima característica de uma instrução SQL com baixo desempenho é o excesso de CPU. O uso de funções é um componente muito importante nesta área. Deve-se considerar qual é a finalidade da função e como ela realmente funciona para que ela funcione com eficiência, especialmente se a função for aplicada repetidamente. Por exemplo, se uma função for aplicada a cada linha, o número de linhas será vital para o desempenho. Se o número de linhas puder ser reduzido antecipadamente, ou seja, antes da aplicação da função, isso poderá afetar significativamente o desempenho, quando comparado ao que pode acontecer se a função for aplicada a todas as linhas. Uma operação IndexScan, a varredura de índices grandes, geralmente será feita na memória, portanto, consumirá mais recurso de CPU. Considere se as operações de IndexScan é apropriada ou se é possível reduzir o número de entradas do índice acessadas. A operação de sorte consome muita CPU e deve ser evitada quando possível. O paralelismo é um grande consumidor de recurso de CPU, e um nível de paralelismo inadequado pode consumir muita CPU e ter um benefício pequeno no tempo de resposta de uma instrução SQL. A última característica de uma instrução SQL com baixo desempenho é o excesso de waits. Wait events são estatísticas que um processo de servidor ou uma thread incrementa enquanto aguarda a conclusão de uma operação para continuar seu processamento. Por exemplo, uma instrução SQL pode estar modificando dados, mas o processo do servidor pode ter que esperar que um bloco de dados seja lido do disco porque não está disponível no buffer cache. Embora haja um grande número de wait events, alguns dos eventos de espera mais comuns são os seguintes: Buffer busy wait.
Este evento ocorre quando vários processos tentam acessar simultaneamente o mesmo buffer no buffer cache. Free Buffer Waits. Este evento ocorre quando um processo de servidor solicita ao processo Database Writer para gravar buffers sujos em disco e liberar os buffers no buffer cache. dbFile Scatter Read. Este evento ocorre quando um processo de usuário faz uma leitura física de múltiplos blocos e carrega no buffer cache de forma dispersa, pois normalmente o buffer cache não possui espaço contínuo suficiente para armazenar os múltiplos blocos lidos no disco. As operações que geram este tipo de wait event são Table Access Full e Index Fast Full Scan. dbFile Sequential Read. Este evento ocorre quando um processo de usuário quer ler um bloco que não está no buffer cache e está aguardando que este bloco seja carregado no disco para o buffer cache por um processo do banco de dados. Este tipo de evento ocorre normalmente em operações de leitura de blocos de índice. Logfile Sync. Este evento ocorre quando o processo de usuário executa um commit ou rollback. Neste momento, o processo LGWR grava o conteúdo do log buffer no arquivo redo-log. Log Buffer Space. Este evento de espera é causado por processos do servidor aguardando espaço livre no log buffer. Se você tiver interesse por algum tópico específico sobre SQL Tuning, deixe sua sugestão nos comentários deste vídeo, que vamos publicar um vídeo nesse canal sobre o assunto que você sugeriu. Era isto que tínhamos para apresentar hoje. Espero que o conteúdo seja útil para você. Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal DB Time Wizard e clique no sininho para receber notificações sempre que forem publicados novos conteúdos. Agradeço o seu tempo e a sua atenção. Um forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.